Olá, viva, muito boa noite. Não foi brilhante a Semana Europeia para as equipas portuguesas, com 13 empates e uma derrota. Hoje o Sporting de Braga empatou em casa frente aos belgas do GAN, depois de também Sporting, Futebol Clube do Porto e Benfica não terem conseguido vencer os respectivos jogos na Liga dos Campeões. Vai estar a Semana Europeia em análise na grande área, em direto na RTP3 e RTP Internacional. A opinião que conta nas noites de quinta-feira com Manuel José, Rui Malheiro e Bruno Prata e também com as suas questões trazidas através das redes sociais pelo Marco Hélio. Muito boa noite a todos. Vamos começar por perceber aquilo que aconteceu em Braga com o empate da equipa de José Peseiro frente ao GAN. O técnico da equipa minhota diz que defrontou uma grande equipa e ainda assim diz que merecia a vitória neste jogo. Foi um grande jogo, como eu esperava, contra uma grande equipa, em que nós não entramos bem no jogo, ou antes, o Ghent entrou melhor que nós, também não criou oportunidades a não ser o gol de livre. Acho que depois conseguimos equilibrar-nos como equipa, melhorar a nossa organização, pressionar mais a bola, que era necessário, impedir a construção do Ghent como estava a fazer desde trás. Acho que até ao final da primeira parte equilibrámos o jogo e empatámos e podíamos ter feito mais um gol. Na segunda parte, um tremendo jogo, aberto, uma equipa muito perigosa na transição ofensiva, também na construção. Oportunidades para os dois lados, mas nós criámos mais oportunidades do que o adversário e podíamos ter ganho 2-1. Acho que merecíamos ter vencido por 2-1. Na próxima jornada, o Sporting de Braga vai jogar fora de casa, na Ucrânia, frente ao Shakhtar Donetsk. Manuel José, muito boa noite. Diz José Peseiro que o Braga merecia vencer. Merecia mesmo outro resultado? Não, isto... amigos, pontos de vista à parte, diferentes. Claro que sim. Não concordo com o José Peseiro. Acho que o Ghent foi, durante praticamente todo o jogo, comandou o jogo, teve a bola muito mais tempo, acima de tudo, soube ter a bola. O Braga nunca se entendeu com aquele 3-4-3. Eu tenho algumas experiências disso, porque joguei 12 anos desta maneira, joguei 8 no Egito e 4 no Boa Vista. Eu pensei que ele logo de início ia pôr dois homens bem abertos nas laterais e o Hassan na frente para obrigar a baixar um dos jogadores das laterais, ou o lateral direito, que faz de médio ala, ou o lateral esquerdo. Portanto, o lateral esquerdo, que até é bom, aquele israelita, suponho, sim, que é de facto bom jogador. E, portanto, desmanchava um bocado aquilo, mas não concordo. Eles foram, de facto, sempre... São uma boa equipa, não são uma grande equipa, mas são uma boa equipa. Tem rotinas, tem automatismos que o Braga ainda não tem, até porque o Braga e o Zé Peseiro têm tido uma dificuldade muito grande, porque até à primeira jornada da nossa Liga andou praticamente a entrada e saída constante de jogadores e jogadores importantes na equipa e outros que saíram que ainda estão a fazer a sua própria integração. Portanto, o Braga ter feito um jogo menos conseguindo perante uma boa equipa, portanto, não é de criticar, porque ainda anda à procura de si próprio. Agora, é verdade que o Braga pareceu-me uma equipa nervosa, ansiosa, querendo jogar muito depressa e mal. O Braga não conseguia fazer 3 passos seguidos, não conseguia ter a bola, fazer 3 passos entre 2 ou 3 jogadores de forma nenhuma. Perdia praticamente, depois no confronto físico, perdia praticamente as bolas todas. Criou uma outra chance. O golo do Braga, o primeiro golo do Ghent é um bom golo. O guarda-redes do Braga pareceu um bocadinho lento a sair para a bola, mas de qualquer forma foi bem executado. O golo do Braga é uma paragem coletiva cerebral, chamemos-lhe assim, da defesa dos belgas, em que ninguém se fez à bola e o jogador do Braga marcou o golo como quis e lhe apeteceu. Mas é verdade que o Ghent teve mais oportunidades, soube construir essas oportunidades. Os lances perigosos que o Braga teve, foi uma bola na barra num lance de bola parada também. E esta equipa do Ghent, o que me percebe é que defensivamente não é grande coisa. Não é uma equipa forte em termos defensivos. Mas o Braga não soube aproveitar as oportunidades que teve. Uma outra foi essa fraqueza, mas no cômputo geral o Braga pode estar satisfeito por ter empatado, porque esteve mais perto de perder do que de ganhar.
Faltam 5 jogos, Rui, como dizia José Peseiro, mas a verdade é que já se percebeu que este vai ser um grupo complicado. O próximo jogo, ainda por cima, é fora, frente ao Shakhtar Donetsk, que hoje venceu na Turquia. O próximo jogo será o de grau de dificuldade claramente mais elevado. O Shakhtar ainda por cima venceu, e venceu bem o jogo na Turquia, e creio que, à partida, já seria o principal favorito a vencer o grupo. Creio que entre o Ghent e o Sporting de Braga sairá o segundo classificado. O Sporting de Braga, no meu ponto de vista, não faz um resultado péssimo, mas também não faz um bom resultado. Agora, de encontro àquilo que aconteceu no jogo, e eu estou totalmente de acordo com a leitura do Manuel José, creio que é um resultado simpático para o Sporting de Braga, que não merecia vencer a partida. Acho que o Ghent entrou muito bem no jogo. O Sporting de Braga teve muita dificuldade em se adaptar ao 3-4-3, que, como o Manuel José disse, tem especificidades muito próprias, e pareceu-me que o Sporting de Braga não estava exatamente preparado para defrontar um adversário dentro dessa estrutura tática. Depois reagiu, chegou bem ao empate, mas, por exemplo, na segunda parte, aí não consigo concordar com José Peseiro. Eu creio que o Ghent esteve mais perto de se colocar em vantagem, ainda bem que não aconteceu, mas creio que o empate acaba por ser um resultado simpático para o Sporting de Braga. Bruno, as tuas notas rápidas em relação a este jogo? Eu tenho uma opinião similar, quer ao Rui, quer ao Manuel José. De facto, o Braga fez um jogo paupérrimo, ficou claramente surpreendido, o que não deixa de ser estranho, porque toda a gente sabia, e o próprio treinador do Sporting de Braga foi falando disso, que o Ghent joga neste sistema que eu creio que nenhuma equipa portuguesa de futebol profissional usa, tanto quanto me recordo, na atualidade. Eu estou a falar hoje em dia, creio que não, tenho a ideia que não. Mas não soube aproveitar as fragilidades defensivas, como o Manuel José referiu, que me parece ser talvez o calcanhar de Aquiles do Ghent. Não soube sequer aproveitar a lesão de um jovem nigeriano, Simon, que até aos 37 minutos, antes de ser lesionado, deu água pela barba ao baiano. Foi uma equipa que claramente pouco cómoda face à organização do adversário. Acabou por ser surpreendida num lance de bola parada, como acabou por empatar, também através desse expediente, mas a verdade é que o Ghent teve mais bola, claramente mais bola, mais de 70%, teve mais oportunidades, teve o comando do jogo, e o Braga foi sempre uma equipa que, para além de não saber explorar estas fragilidades do adversário, nunca me pareceu uma equipa equilibrada. Isto resulta eventualmente da falta de integração de algumas unidades. Hoje, por exemplo, teve que lidar com o problema do Ricardo Horta, que deveria jogar no apoio ao avançado e que teve uma virose, e ainda por cima em dia de aniversário. Foi substituído pelo Bakic, que esteve claramente abaixo do jogador que nós conhecemos no Belenenses. Optou o José Peseiro por rodar também e tirou o Vukcevic, mas o Pedro Tiba está claramente sem ritmo, e a equipa toda ela se ressentiu isso. Até do ponto de vista defensivo, foi uma equipa que não me pareceu preparada para lidar com a velocidade e com os 3 homens da frente da equipa belga. Olhamos agora para a Liga dos Campeões, para os jogos das 3 equipas portuguesas, empates caseiros de Futebol Clube do Porto e também do Benfica. O Sporting esteve muito perto de conseguir fazer história em Madrid, esteve a vencer o Real, acabou por perder com 2 golos na parte final do encontro, e o técnico Jorge Jesus lamentou não ter dado uma alegria aos adeptos. O Real Madrid foi sempre, não entrou, não conseguia entrar por nenhum lado, não é? Conseguiu entrar com o golo de bola parada do Ronaldo, e pronto, e acabámos por perder este jogo, quando os adeptos do Sporting mereciam fazer uma viagem até Lisboa, com orgulho, com satisfação, porque a equipa também se portou para isso, eles também mereciam, e infelizmente não conseguimos. O presidente do Sporting disse que o empate surgiu na sequência de uma falta que não deveria ter sido assinalada. Estava ali a responder a um colega vosso espanhol, de uma rádio, que me disse o que é que eu achava sobre a falta dos 88 minutos. E eu perguntei-lhe se ele achava que tinha sido falta, ele disse que não. Acho que está tudo respondido. Eu acho que é muito mais ganhando, mas o jogo tem destas coisas. Acho que o Sporting fez um excelente jogo, e agora acho que vocês, muito melhor do que eu, podem parar as imagens e verificar desde meio da primeira parte o que é que aconteceu, está bem? Obrigado.
Já vamos ao jogo propriamente dito, mas Manuel José, houve ou não falta? A mim pareceu-me que houve falta, mas depois nas repetições dá para perceber que aquele árbitro tomou decisões idênticas com comportamentos diferentes dele, em relação, favorecendo claramente o Real Madrid. Mas continuo com dúvidas, mas mais perto de ter sido falta do que não ter sido. Rui, tua leitura. Eu acho que se a falta tivesse sido do outro lado, o árbitro não assinalaria. No caso, na primeira imagem fiquei com a ideia que teria sido falta, nas repetições fiquei com a ideia que não foi falta, que o contacto é posterior. E a tua opinião, Bruno? A minha opinião é que também na Champions os grandes são favorecidos. Só que na Champions os grandes são outros. E isso foi patente, creio eu, em Madrid. O árbitro, claramente, em situações de dúvida, favoreceu o Real Madrid. É uma situação duvidosa, aquele lance entre o Elias e o Ronaldo. Há contacto, de facto, mas na maior parte dos casos ele deixou jogar quando foi ao contrário. Sim. E neste não fez. Mas eu creio que a principal diferença até foi no capítulo disciplinar. É absolutamente incrível que o Casemiro tenha passado o jogo praticamente incólume a cometer faltas a toda a hora, enquanto o William, numa das primeiras, ou mesmo na primeira acabou por ser punido. Creio que até nisso o Sporting não teve sorte. Mas o árbitro foi decisivo ou não para estes desfechos? Não, decisivo não diria. Ou foi importante? Não. Decisivo é uma palavra demasiado forte. Se considerarmos que a falta duvidosa e que da falta resulta o primeiro golo, pode ter tido algum poder decisório, mas eu não iria valorizar esse ponto. Eu creio que importa destacar que foi uma derrota cruel e injusta para o Sporting, inglória também. O Sporting teve neste jogo organização, estratégia, ânimo, coragem e até algum sentido gregário. Eventualmente faltou-lhe algum sangue frio na parte final. Faltou-lhe também alguma experiência no que diz respeito a alguns jogadores neste tipo de provas. Podemos discutir aqui as substituições. Eu percebi que Gelson estava cansado e daí a entrada de Markovic. Percebi também que o Elias entrou até porque o Adrien estava cansado, mas nos instantes finais entra o Campbell para o lugar do Breno Ruiz e havia Paulo Oliveira no banco, que eventualmente poderia ter ajudado a resolver, mas é sempre discutível. Eu diria que do outro lado, e vamos com certeza já discutir isto também, isso foi também resultaram muito bem as substituições. Sim, eventualmente de forma tardia, deixa-me só dizer, mas o Zidane acabou por tomar decisões que foram absolutamente essenciais na reviravolta. Vamos, Marco, boa noite às primeiras perguntas sobre este jogo do Sporting em Madrid. Olá, muito boa noite. Boa noite, Manuel José. Começamos por si com uma pergunta que acaba por ser transversal, que personifica aqui no Diogo Sousa, que faz a questão: com o futebol praticado em Madrid, o Sporting tem capacidades para se qualificar para os oitavos de final? Pois, mas o que conta é o final. E o final o Sporting perdeu e o Borussia Dortmund ganhou 6-0 fora. A passear. Praticamente a passear. Portanto, é uma equipa fortíssima também. Não se pode pôr as coisas já dessa maneira. Que o Sporting fez um jogo excelente e há aqui pontos, como o Bruno falou agora, que podem ser discutidos em relação às substituições e a outros comportamentos que acabaram por ditar também esta derrota do Sporting, porque costuma-se dizer que a sorte dá um trabalho de filha da mãe, não é? Uhum. Mas o azar também necessita de boas decisões. E para que ele não aconteça. E, portanto, houve mais decisões também, na minha opinião, que resultaram nessa derrota do Sporting, injusta, porque o Sporting foi sempre melhor do que o Real Madrid. Até um ponto em que o Sporting jogou sempre com uma defesa muito subida, ficou metido atrás, as substituições do Real Madrid, os jogadores são melhores do que os do Sporting, portanto, fizeram essa diferença, mas é verdade que havia outras medidas que podiam ser tomadas para que o jogo não acabasse em derrota, no mínimo. Empatar já era injusto, na minha opinião. Costuma dizer colocar um certo gelo no jogo, não é? Ou tentar, pelo menos. Sim, isso já lá iremos, mas esta é a resposta ao nosso telespectador. Não irei tão longe, porque o Borussia Dortmund é de facto uma equipa muito forte também, e é com o Borussia que o Sporting vai ter que se bater para conseguir qualificar-se. Mas este Sporting vai dar uma luta grande, isso vai.
Rui, boa noite. O Ivo Canário questiona-te se, ao retirar Gelson, e há bocado o Bruno já falou disso, perto do final do encontro, se isso tirou consistência ao ataque do Sporting e a equipa ficou sem referência para atacar e, indiretamente, fez recuar a equipa de Jorge Jesus. Uma excelente questão. Eu creio que sim, que a equipa perdeu um jogador que estava a ser até aí absolutamente essencial para esticar a equipa. O Gelson foi preponderante nesse aspecto, até porque o Bas Dost não é uma referência para um jogo na profundidade. É um jogador que oferece algumas vezes apoios, nem sempre de forma consistente, mas oferece apoios. Agora, é verdade que o Gelson foi um jogador que conseguiu esticar a equipa, foi para cima do Marcelo, foi para cima do Toni Kroos, foi para cima de todos os jogadores, criou desequilíbrios num para um. Fez uma exibição absolutamente deslumbrante e a verdade é que o Markovic entrou e está claramente a pagar uma longa paragem competitiva e é uma sombra do Markovic que será provavelmente daqui a 2 ou 3 meses se não tiver as lesões que o travaram, por exemplo, na época passada no Fenerbahçe. Agora sim, parece-me que foi uma... Deixar, não é? Como é óbvio, neste momento o Gelson é indiscutível, parece-me, sem dúvida nenhuma, e não só pelo jogo fantástico que fez em Madrid, mas também os últimos jogos no campeonato, frente ao Futebol Clube do Porto, frente ao Moreirense, foi um elemento absolutamente decisivo. Bruno, boa noite. O João Leal faz aqui uma pergunta engraçada na forma como é feita. Ele pergunta se o Sporting levou o exame bem estudado e só errou nas 2 últimas perguntas. É uma boa pergunta, de facto. Sim, se levarmos em conta aquela parte final em que eventualmente alguma frieza, uma outra experiência poderiam ter sido importantes para suster o ímpeto ofensivo do Real Madrid, que de facto com as substituições ficou mais perigoso. Eventualmente o Sporting foi o único aspecto em que terá reprovado. Eu acho que o Gelson de facto fez um jogo absolutamente extraordinário. Hoje o Jornal Luás comparava-o, para além de ao Figo, também ao próprio Garrincha, passo o exagero, e acaba por ser uma forma de reconhecer o talento deste jovem jogador de Sporting. Sim, mas eu percebo que, porque ele estava já muito desgastado quando é substituído, e percebo a tentação de lançar um jogador como Markovic, até porque o Jesus tem ótimas memórias de outras opções idênticas que tomou com o avançado. Claro. Exatamente. Há mais do que a saída do Gelson, acho que a entrada do Campbell para o lugar do Breno Ruiz, que poderia ser substituído, percebia-se que ele fosse, mas eu teria tomado uma opção nos últimos instantes mais preocupada em suster o tal ímpeto ofensivo do Real Madrid. Sim, até porque o golo surge numa situação de paridade numérica dentro da área, caso estivesse a principalmente a pensar no segundo golo do Morata que eu chego a esta conclusão, mas é uma conclusão a posterior. Como é óbvio, mas podia ser precavida, sem dúvida nenhuma. O que é que faltou, Manuel Geu, naqueles últimos minutos? Faltou alguma experiência? O Sporting jogou com uma equipa bastante jovem, depois também saiu o Adrian, por exemplo, que é um jogador bastante experiência. Faltou alguém que pudesse ajudar a reforçar ali o setor defensivo para o Sporting ganhar a vantagem necessária em termos numéricos naqueles minutos? Não, houve algumas coisas que foram importantes e contribuíram claramente para isso. A saída do Gelson acabou o futebol ofensivo do Sporting com a saída dele. Não me parece que um miúdo com aquela ideia estivesse tão desgastado para ele não poder continuar a jogar. O Markovic entrou, andou ali aos saltinhos e não fez absolutamente nada. O árbitro teve uma influência muito grande porque o William Carvalho estava de cartão amarelo, o Adrian de cartão amarelo. Não me parece também, isto é só a minha opinião, mais nada, não é? Que o Adriano tivesse assim tão cansado, que os seus níveis de agressividade, e ele é um jogador agressivo, baixaram substancialmente depois do amarelo, aí foi claro como a água. E ter 2 jogadores amarelados, tinha que tirar um, aí concordo mais do que com o cansaço do Adriano. E por outro lado, nos últimos 20 minutos do jogo, o Bryan Ruiz não existia, não estava lá. O Carvalhal apareceu dentro da área do Sporting, pelo menos 3 vezes, completamente só. Uma delas no lance do golo. Sim. Precisamente, a finalizar as jogadas. Portanto, ele deveria ter sido só um jogador que devia ter sido substituído ao Bryan Ruiz, não pela falta de qualidade, porque é dos que melhor qualidade tem, mas morreu. Não estava no jogo. Porque é que o campo ele entra a 4 minutos do final do jogo? Para queimar tempo. Foi a única explicação que eu encontro. É para queimar tempo. Porque é que aquele Elias que fez a falta no passe do Jaime Rodrigues para
para o Ronaldo, porque é que quando o James Rodrigues está jogando, que é um jogador que não marca ninguém, estava jogando e o adversário arriscou tudo o que tinha para arriscar para ganhar o jogo. E, portanto, empurrou o Sporting claramente para trás, que também já não tinha fogo para mais. Agora, aquele Elias deveria ter-se encostado ao James Rodrigues, que era o único jogador com aquela densidade defensiva toda, que punha a bola com a facilidade com que ele põe, mais ninguém põe a bola com aquela facilidade. Aquilo que ele fez para o segundo golo não é um cruzamento, aquilo é um passe para a cabeça do Morata. E, portanto, acho que foram pequenas coisas, quando disse que há bocado que a sorte se conquista e que o azar evita-se tomando boas decisões, também não se tomaram boas decisões. O próprio Jorge Jesus fez um trabalho, em termos públicos, em termos privados, notável com os jogadores do Sporting. O discurso dele foi um discurso, não fez o discurso coitadinho que normalmente as equipas portuguesas, quando jogam com estas grandes equipas, fazem. Não, disse que ia jogar olhos nos olhos com o Real Madrid, que ia disputar o jogo até ao fim, que queria jogar para ganhar o jogo, e dou-lhe os parabéns por isso, porque o Sporting jogou olhos nos olhos, foi sempre melhor do que o Real Madrid. Do ponto de vista tático, mas depois o Jorge Jesus foi claramente superior ao Zidane, foi superior. Agora tem estas pequenas coisas em que ele se espalhou. E espalhou-se muito mais quando dá aquela tranquilidade, aquela confiança à equipa, e não se lembrou que está na Liga dos Campeões, não está na Liga Portuguesa, e que se põe a falar com os árbitros da mesma maneira. E acabou por se afastar. E quando ele diz que se estivesse no banco não perdia o jogo, então foi ele o causador da derrota, pegando nas palavras dele, com aquilo que ele disse. Portanto, ele não devia, e já tem experiência suficiente para saber, e muito mais nos minutos finais, e jogando com o campeão europeu, que era fundamental que ele estivesse no banco. E não devia dizer aquilo que disse no final. Porque ele tinha o adjunto dele lá, que também sabe pensar, e que está em contacto permanente com ele. E, portanto, e a verdade é que Jorge Jesus estava exatamente atrás do banco. Pequenas coisas que deram em grandes coisas, que deu a derrota do Sporting, perfeitamente injusta. Ele está de parabéns pela forma como a equipa jogou. E, acima de tudo, pelo caráter e pela personalidade que tem. Mas depois, acho que borrou um bocadinho a pintura com a expulsão e com algumas substituições que fez, que, na minha opinião, eu discordo delas. Rui, este grupo parece-me está alinhado de uma forma mais ou menos clara. Real Madrid agora na frente, enfim, ganhou ao Sporting com dificuldades. Tivemos um Borussia implacável frente ao Legia. Percebe-se que aqui o apuramento possivelmente vai ser uma luta a 3. O Sporting vai jogar com o Legia agora. Um resultado positivo em Madrid tinha sido fantástico para obviamente, aliás, haveria ao minuto 89 a perspectiva do Sporting acabar a segunda jornada com 6 pontos. Com 6 pontos. O que colocaria claramente o Sporting na corrida pelo apuramento. Pelo apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões. Neste momento, eu volto a frisar aquilo que, aliás, até foi com o Bruno que fizemos o sorteio. Eu continuo a achar que o Real Madrid e o Borussia Dortmund são claramente as duas equipas favoritas do grupo. Esta primeira jornada, em termos pontuais, confirmou. Em termos de qualidade do jogo, nem tanto. Ou seja, o Borussia Dortmund fez um jogo soberbo frente ao Legia de Varsóvia, mas o Legia é provavelmente a pior equipa da Liga dos Campeões desta temporada. De toda a Champions, na tua opinião? Sim, é muito fraca mesmo, muito fraca. E acredito claramente que o Sporting é ultra favorito frente ao Legia de Varsóvia. Agora, aquilo que também me parece é que o Borussia Dortmund pode discutir a vitória no grupo com o Real Madrid, e é bom não esquecer que o próximo jogo é um Borussia Dortmund-Real Madrid em casa do Dortmund. E isso poderá também lançar um dado novo e que poderá não ser também muito interessante para o Sporting, que é em caso de vitória do Dortmund sobre o Real Madrid, depois o Sporting tem um duplo confronto com o Borussia Dortmund na terceira e na quarta jornada. Mas aquilo que me parece, e sobretudo acho que é isso que se deve destacar, eu acho que o Sporting fez 70 minutos soberbos em Madrid. É certo que o Real esteve muito desinspirado, muito desconectado, mas isso passou muito também pelo mérito do Sporting na abordagem ao jogo. Creio que foi uma abordagem muito bem conseguida do ponto de vista defensivo. A equipa surgiu numa nova estrutura, ou seja, num 4-5-1, num 4-1-4-1, se quisermos, com o Bruno César a ser muito mais médio do que avançado, e com isso o Sporting não só cortou as hipóteses do Real Madrid construir por dentro, dificultou também com o apoio permanente dos alas aos laterais a construção por fora do Real Madrid, e a verdade é que todo o jogo do Real Madrid foi extremamente previsível. Mas o Sporting não pensou só o jogo do ponto de vista defensivo, pensou também do ponto de vista ofensivo e teve vários momentos de posse no meio-campo adversário, e acho que isso é de sublinhar quando se está a falar de uma potência do futebol europeu como é o Real Madrid, e que jogou com a maior parte dos titulares.
Aliás, Para encerrarmos este Pepe é que não traz capítulo jogo. Só duas notas muito rápidas. Uma delas, eu a certa altura, face à superioridade do Sporting, que foi impressionante, o Sporting durante 8 minutos foi a equipa que mandou no jogo e durante mais de uma hora, de facto, impressionou, como o Rui dizia, mas independentemente do muito mérito que teve Jorge Jesus na organização, ele estudou muito bem o Real Madrid, armadilhou, foi uma equipa muito inteligente nos momentos que escolhia para pressionar e nas zonas em que recuperava a bola, mas eu face a essa superioridade, eu a certa altura dei comigo a pensar o que o Sporting não teria conseguido se tivesse o Slimani em campo. Sim. O Laszlo, que é um excelente jogador, é ainda uma equipa fora daquele molde. Está claramente a funcionar como um corpo estranho. E com um jogador que ainda por cima iria condicionar a primeira fase de construção do Real Madrid, como é o caso do Slimani, teria sido impressionante. E a forma agressiva como o Só para Slimani terminar, ataca a profundidade. eu concordo com o que disse o Manuel José sobre a expulsão do Jorge Jesus. Ele, de facto, tem que repensar a sua atitude no banco, mas, por outro lado, acho que ele não deixa, independentemente da vaidade, que é algo que o distingue, ele não deixa ter uma pontinha de razão quando diz que com ele no banco, eventualmente, as coisas poderiam ter sido diferentes. Porque eu acredito que ele rapidamente iria dar ordens, pelo menos para os jogadores mais próximos, de forma a retificar os posicionamentos e a tentar anular os 3 jogadores que foram lançados por Zidane. Mas isso ele fazia na mesma, Bruno, não é? Não é muito fácil, Então até não faz porque ali Ele de estava atrás cima. do banco. Ele está atrás do banco, ele comunica e não pode comunicar na Liga dos imediatamente Campeões. passa. Não pode comunicar com essa Há sempre- facilidade há na Liga dos sempre Campeões. maneira- há sempre Não há maneira na de Liga dos Campeões, não é tão fácil assim. Há sempre Mas a maneira de mensagem matar a mosca. poderá passar de uma forma não é tão mesmo. rápida, desta forma? Não, podia não passar, mas passava na mesma. Chegava lá de certeza absoluta, em tempo Eu próprio. creio que aquilo que estás a referir é quando o treinador está castigado, não quando é expulso. Sim, mas mesmo aí, ele claramente não esteve ao telefone. Não, ele Aliás, estava atrás do nos banco. últimos instantes, ele quase nem está a olhar para o jogo. Tá- Tão nervoso que estava. tá- Tão nervoso que estava. Ele precipitou-se, foi expulso e pronto, olha, foi o... Enfim, surpreendeu-me e surpreendeu-me também quando se pôs a falar espanhol. Foram as duas surpresas. Derrota do Sporting em Espanha frente ao Real Madrid. Empate do Futebol Clube do Porto em casa frente ao Copenhague. Um resultado surpreendente e o técnico Nuno Espírito Santo assume que não foi um bom resultado, adiantando ainda que faltou eficácia para chegar à vitória. Um resultado que nós não queríamos. Saímos para o jogo com o objetivo, claro, de conquistar os 3 pontos. Fizemos por isso, competimos, a equipa competiu, trabalhou, mas não foi eficaz. Não fomos a equipa que pretendemos ser, uma equipa dominadora que chega a uma vantagem e que não se resigna, que quer chegar ao segundo, e isso é o mais importante. Uma equipa que quer sair do Dragão sempre com vitórias. O Dragão, mais uma vez, foi fantástico no seu apoio e merecia ir para casa hoje, vendo a sua equipa conquistar uma vitória. Empate do Porto frente ao Copenhague. Rui, há um lance que deita tudo a perder para o Porto, mas depois também a equipa não conseguiu reagir, mesmo contra 10 jogadores. Há aqui também méritos dinamarqueses que muitas vezes não analisamos de forma tão clara. É verdade que houve mérito, sendo uma equipa que não me parece uma equipa assim tão fraca quanto isso. Obviamente o Futebol Clube do Porto é superior, tem mais qualidade do que este Não Copenhague. conseguiu prová-lo ontem. Não. Eu creio que o Futebol Clube do Porto tem uma entrada em jogo bastante interessante. Aliás, quando o Futebol Clube do Porto faz 1-0, parecia até que poderia caminhar para um resultado robusto. Aliás, o golo é excelente, é uma ação de pressão do Otávio que recupera a bola, depois tabela com o André Silva e tem uma finalização absolutamente soberba. Do meu ponto de vista, parecia-me que o Futebol Clube do Porto ia construir um resultado extremamente interessante. Agora, aquilo que aconteceu é que o Copenhague acabou por fazer um jogo extremamente inteligente. Continuou a não deixar que o Futebol Clube do Porto incomodasse. No fundo, o Futebol Clube do Porto acabou o jogo, creio, com 2 remates enquadrados à baliza, que é extremamente curto. E sendo que o segundo, creio que até já foi no período de compensação, e sobretudo aquilo que aconteceu é que a equipa do Copenhague, com o passar dos minutos, foi ganhando algum atrevimento que lhe permitiu chegar ao 1-1, e esta equipa é uma equipa extremamente inteligente a aproveitar o jogo exterior, é muito ao velho estilo britânico, em que lança claramente os laterais do ponto de vista ofensivo e depois faz com que os alas apareçam em movimentos interiores, e a verdade é que a expulsão, quando poderia parecer ser o momento-chave para o Futebol Clube do Porto esticar o jogo, e já estava numa altura em 4-4-2, que me pareceu também depois uma alteração
tática em termos estruturais importantes, já que tinha começado em 4-3-3 e aí já juntou a Depoitre ao André Silva e depois também lançou o Brahimi para o corredor lateral. Acreditava que o Futebol Clube do Porto aí pudesse chegar com mais contundência à baliza do Copenhaga, mas isso acabou por não acontecer e aí houve claramente, e como dizias muito bem, Manel, muito mérito da equipa do Copenhaga, que se reorganizou após a expulsão num 4-4-1, baixou as linhas, foi uma equipa extremamente solidária e compacta e, sobretudo, impediu que o Futebol Clube do Porto conseguisse entrar na área adversária, tanto pelo chão como pelo jogo aéreo. E aí, sem dúvida, mérito total da equipa de Copenhaga, ainda que me parecesse que o Futebol Clube do Porto poderia fazer algo mais, que Nuno procurou, sobretudo com a entrada do Depoitre para juntar ao André Silva como referência ofensiva quase e depois a com o marcar Brahimi. calcanhar no final. Exatamente, que eu creio que é o segundo remate enquadrado do Futebol Clube do Porto, além do golo. Marco, vamos às primeiras perguntas sobre o empate do Porto em casa. Já temos aqui algumas questões da nossa bancada. O João Dias pergunta-te, Bruno, se o Futebol Clube do Porto tem qualidade para encarar já no próximo jogo o Leicester City e se com este último resultado, de alguma forma, se torna mais difícil ficar em primeiro lugar do grupo. Sim, fica mais complicado, como é óbvio. Não é ainda absolutamente impeditivo, mas o Futebol Clube do Porto terá que procurar recuperar os 2 pontos que deixou frente ao Copenhaga no Dragão. Eu creio que não está ainda por cumprir aquela promessa do Nuno de tornar o Futebol Clube do Porto uma equipa muito forte no seu estádio. É verdade que já havia alguns antecedentes, é o 4º jogo que o Futebol Clube do Porto não ganha no arranque da Champions. É curiosamente a 4ª vez em 3 jogos europeus que beneficia da vantagem numérica e desta feita não conseguiu aproveitar, mas independentemente dos elogios que possamos fazer ao Copenhaga, e alguns são justos, de facto funciona como uma equipa. Tem alguns jogadores interessantes, designadamente Delaney, bons laterais, os próprios centrais também me parecem interessantes, mas em termos de valor absoluto, as individualidades do Futebol Clube do Porto são mais fortes e isso não ficou absolutamente patente. E não ficou porque o Futebol Clube do Porto jogou quase sempre lento e com poucas ideias. Foi isso. Num contraste claro face àquilo que tinha apresentado frente ao Vitória de Guimarães, embora aí com um sistema tático completamente diferente. Houve, de facto, algumas tentativas de Nuno de inverter esta situação, para além da aposta no 4-4-2, já mais na parte final do jogo, aquela tentativa de utilizar o Corona em terrenos mais interiores também não resultou bem. Eu creio que o Futebol Clube do Porto pagou também o mau momento que o Herrera atravessa. O Herrera tinha ficado de fora no jogo anterior, foi lançado em detrimento de um André que me parece, nesta altura, estar mais confiante e mesmo levando em conta que foi utilizado numa posição sobre a direita no 4-4-2 clássico, poderia ter outro rendimento, mas respondendo diretamente ao telespectador, eu creio que o Futebol Clube do Porto tem que procurar fazer um resultado positivo em Inglaterra e, principalmente, tem depois que recuperar na Dinamarca os pontos que perdeu no Dragão. Manuel José, o Manuel Borges pergunta, a questão era dirigida ao Bruno, mas acabou de responder, se com esta irregularidade de exibições se pode dizer que o Nuno Espírito Santo ainda não tem, nesta altura, um 11 base? É natural, porque estamos praticamente no início da época, mas a equipa que o Nuno tem apresentado tem sido praticamente com uma alteração ou outra, que quase todas as equipas fazem, praticamente os mesmos jogadores. Eu acho, acima de tudo, é que o Nuno está, portanto, a formar uma equipa. As rotinas ainda não estão conseguidas. Depois, ainda por cima, este jogo foi depois de uma jornada de apuramento para o Campeonato do Mundo, em que os jogadores estiveram ausentes, e o que ele mais necessita é de tempo com os jogadores para poder criar essas rotinas. Mas, acima de tudo, o que me parece é que acho que tanto o Rui como o Bruno já disseram praticamente tudo em relação ao jogo e em relação à equipa, mas acho que está a faltar um pouco aquilo que faltou no princípio da época passada com o Lopetegui também. Falta presença na área. Aquele miúdo tem uma mobilidade muito grande, é um excelente jogador, vai ser um jogador de top. Se continuar a ser humilde
e a aprender e a evoluir, mas é verdade que falta-lhe presença na área do Futebol do Porto. Quando vez que olhamos, o avançado parece uma ilha no meio sempre de 3, 4 jogadores, ainda por cima depois com aqueles altos e loiros. Não, já quero dizer que o Porto poderá funcionar melhor em 4-4-2, como aconteceu com o Vitória de Guimarães? Apontar para aí, que me parece, ainda por cima um avançado grande, o De Poitre, que pode muito bem o miúdo girar, o André girar à volta dela e tem sempre maior presença. E outro jogador é um jogador de área. Eu ia acrescentar um pormenor. Neste jogo, o Oliver funcionou mais próximo do Danilo, e foi o Herrera a funcionar muitas das vezes como 10. Embora depois da primeira fase de construção o Oliver subisse. Eu creio que isso procura melhorar a primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto. Mas até nisso eu acho que o André pode fazer o outro papel em treinos mais inventados melhor do que o Herrera, que é um transportador por natureza. Sim, estica muito mais o jogo, não é? Deixem-me colocar aqui uma questão. No jogo com o Sporting começamos pela questão da arbitragem. Terminaríamos agora com esta questão, porque o Porto reclama uma grande penalidade na parte final, num lance com um Corona, em que aparentemente ele é derrubado na área. Qual é a tua leitura deste lance? A mim parece-me grande penalidade. Para mim é penalti, claro. Ele mete o braço e empurra pelas costas. Mete o braço no meio das costas. Portanto, é penalti claríssimo. Bruno, o que é que dizes deste lance? Não deixa tudo, é penalti. O Corona está no ar, basta um empurrão ligeiro para o desequilibrar. Eventualmente o árbitro pode não ter visto, pode estar tapado pelo corpo dos dois jogadores, mas foi um erro importante. O árbitro auxiliar, creio que podia... Claro. Sim. Vamos avançar para o Benfica. O Benfica que também empatou, jogou na terça-feira e o homem que gelou a luz foi Talisca, o jogador da equipa encarnada, que depois disse não estar magoado pela saída do Benfica, mas deixou algumas críticas fortes à direção do clube encarnado. Na altura disse que o Talisca não queria sair do Benfica, o presidente do Benfica diz que foi o Talisca que quis sair. Quem é que fala a verdade? São eles, né? Sempre eles falam a verdade. Sempre que tem mais força fala a verdade, mas quem sabe, quem resolve minhas coisas, quem cuida da minha carreira, acho que sabe quem errou. Eu acho que eu não me meto em nada, tenho pessoas para cuidar da minha carreira, então quem sabe dá conta disso. É possível voltar ao Futebol Clube do Porto na próxima época? Não. E porquê? Porque não quero. Le football, je pense qu'il y a le respect, il y a une manière de respecter les joueurs. Et moi, j'ai respecté un peu les dirigeants de Porto. Aujourd'hui, Porto a fait un choix et c'est un choix que je respecte. Et je pense que quand les gens pensent comme ça de toi, c'est mieux que tu cherches ailleurs que de revenir encore là où on ne t'aime pas. Temos aqui dois ex-jogadores de equipas portuguesas que agora estão mais felizes na Turquia. Comecemos, Manuel José, por Talisca, que festejou de forma muito efusiva o golo. O Lisandro e o Sálvio não gostaram, depois queixou-se que o Benfica lhe ficou a dever um mês de ordenado. O Benfica já explicou que estava incluído no negócio com o Beşiktaş, serem os turcos a pagarem esse mês de ordenado. Foi um regresso feliz em termos daquilo que conseguiu para a equipa turca este de Talisca, mas depois com declarações muito polémicas. Aliás, os dois, um por uma razão, outro por outra, eles estão emprestados, não é? Estão os dois por duas épocas. Sim. Estão emprestados e, portanto, o Beşiktaş tem a opção de pagar mais 2 milhões e ter por mais uma temporada o Talisca. O Talisca estão a comprar o passe por 25 milhões. São 2 anos? São 2 anos de empréstimo. O Abubacar parece... O Abubacar é um ano com mais outro de opção. E o próprio Abubacar não quer voltar. Creio que é um empréstimo que obriga praticamente à compra. Não, certo, é isso. Não sei se o está Abubacar, a ser não voltará a compra. Mas o Talisca provavelmente é capaz de voltar. E, portanto, aquilo foi um disparate para feito dizer uma coisa daquelas. Ele estava zangado com o mundo benfiquista, e depois de ter marcado o golo. Mas o golo quer dizer uma coisa em relação ao golo que eu não vi ninguém dizer. Eu não quero ser mais perto nem mais parvo com ninguém, porque não sou. Mas o guarda-redes do Benfica foi mal batido. Porque quando o Talisca parte para a bola, ele faz um movimento em frente. Sim. E depois volta para trás. Sabe o que é que fez lembrar? Se me permite dizer isto. Do Pelé. Pelé, para mim, foi o melhor jogador da história do futebol mundial. Para mim, só. Tinha um drible ali direito aos defesas, rápido, os defesas recuavam. Ele muito perto deles, eles sempre a recuar, e de repente ele parava e fazia assim, punha o pé em cima da bola, e quando o outro assentava os calcanhares no chão, ele empurrava-lhes a bola
quase nem tocava na bola, só fazia a bola parar e aqui um palmo de um pé, ou do pé direito ou do pé esquerdo, e ficavam pregados ao chão. Nem se mexiam e ele ia-se embora. Assim foi o Ederson ontem, quando ele vem para trás e assenta os calcanhares, ele já não teve hipótese de fazer um movimento, dar um passo lateral para poder tentar chegar à bola. Chega tarde, sim. É? Chega tarde. Aliás, Chega tarde. Ele chega tarde, porque precisamente por aquele primeiro movimento inicial que ele fez, depois volta. Eu creio que ele estava a contar com a bola para o lado contrário. Aliás, Talisca normalmente bate para o outro lado. Pois, mas de qualquer forma, acho que aquele movimento, fosse para um lado ou fosse para o outro, rouba-lhe a possibilidade, é que ele saiu dali com os dois pés assentos no chão para a bola. Mas aqui, por acaso, há um aspecto que eu ainda acho mais importante, que é a falta absurda que o Celis faz e que dá origem a este livro em frente à área. Que é uma falta que não faz qualquer sentido. É curioso que são 2 golos que o Sporting e Benfica sofrem nos últimos minutos por 2 jogadores que tinham acabado de entrar. Elias no Sporting, mas aí já percebemos que talvez tenha sido falta e o Celis... Com 2 reforços vindo da América. São jogadores que estão a chegar de uma cultura completamente diferente. Apesar do Elias já estar muito habituado ao futebol. Mas em termos de opções também se pode discutir, porque estava André Almeida no banco, que é um jogador que normalmente entra muitíssimo bem neste tipo de situações e que poderia ter sido... Mas isso é a decisão do treinador, que nós temos que respeitar, podemos concordar ou não. Mas parecia a melhor opção, obviamente. Pronto, nós temos, e é uma notícia que surge agora, tornada pública pelo Record, o Besiktas a acusar o Benfica de ter assumido uma postura primitiva ao ter tornado público parte do contrato de empréstimo de Talisca ao emblema turco. Percebemos que hoje a imprensa desportiva mostra essa cláusula que indicava que o Besiktas é que assumiria aquele mês de ordenado que o Talisca tinha reclamado. O Besiktas está claramente a tentar defender o seu jogador. Agora, é muito estranho que acuse o Benfica de uma atitude primitiva quando o processo foi lançado pelo próprio jogador, quando acusou o Benfica de lhe dever um mês. O Benfica não fez mais do que fazer prova de que isso não é verdade. Se o Talisca assinou um contrato onde o seu novo clube assumia que o mês de junho, ou julho, já não estou... Julho. Iria ser pago pelo Besiktas, de facto, é estranho que ele tenha feito essa acusação ao Benfica e creio que o Benfica limitou-se a defender. Não me parece que haja aqui qualquer atitude primitiva, antes pelo contrário. Marco, vamos a perguntas sobre este empate do Benfica. Já temos questões da nossa bancada sobre este jogo do Benfica frente ao Besiktas. O Jorge Nunes pergunta a Rui se não deveria Rui Vitória ter esgotado a segunda substituição para refrescar o ataque, diz o Jorge. Por exemplo, trocar Guedes por Carrilho antes do Feiza se lesionar e ser rendido por Celis. É uma hipótese. Eu creio que se Rui Vitória não fez a substituição é porque não estava planeada. Agora, acredito que o Carrilho poderia ter entrado no jogo mais cedo. O Sálvio, como o Manuel José disse muito bem aqui a semana passada, poderia ser a opção para jogar como unidade móvel de ataque, por exemplo, e refrescar mais a equipa, permitindo então até ao Carrilho jogar pelo corredor direito. Foi o António Fidalgo, peço desculpa, mas não sei. Foi o António Fidalgo que colocou essa hipótese. Exatamente. Colocou essa hipótese, que eu creio que poderia ser legítima para ter em conta para essa substituição. Agora, aquilo que me parece é que o Benfica demorou a substituir e que o Rui Vitória está completamente convencido, e neste caso de forma equivocada, que sempre que coloca o Samaris em campo para os últimos 20, 25 minutos adormece o jogo. Desta vez não adormeceu o jogo, partiu, e o Besiktas beneficiou bastante com o facto do Benfica ter passado a jogar num 4-2-3-1, porque o jogo ficou mais partido e o Besiktas conseguiu chegar mais vezes mas essa opção eu não critico, até porque ele tinha resultado bem dias antes em Arouca. Tem resultado sempre bem, mas serviu para dar estabilidade, mas eu creio que não foi tanto por aí. Eu creio que o próprio Besiktas mudou, tornou-se uma equipa claramente mais perigosa. E aí está a grande diferença. E eu critico mais a aposta no Celis, que pode vir a ser um jogador que se transforma numa mais-valia, mas que é um jogador ainda sem rotinas, é um jogador que não tem jogo ainda, ao contrário do André Almeida, que estava no banco Sim, sem dúvida nenhuma. Mas em relação ainda ao jogo, acho que o Benfica fez uma primeira parte conseguida, melhor do ponto de vista defensivo do que do ponto de vista ofensivo. Onde saiu para o ataque com muita precipitação, mais uma vez, sempre a atacar pelos corredores laterais, sempre presa àquela irrefriável vertigem com muito pouca qualidade no corredor central. E como o Bruno estava a dizer há pouco, acho que a segunda parte mostra um Besiktas completamente diferente. O treinador mexeu na equipa e mexeu bem, porque apareceu com uma equipa extremamente recuada, ou aliás, com uma postura extremamente defensiva,
e a verdade é que depois, na segunda parte, se lançou o Cenk Tosun, que está a fazer uma época muito boa, e a equipa surgiu muito mais ofensiva e com capacidade para chegar à baliza. Importa também sublinhar que o Benfica acusou neste jogo as ausências. Acusou, ao contrário do que aconteceu noutras alturas, onde conseguiu óbvio. resolver bem, o Benfica apresentou a sexta dupla em 6 jogos. Ofensiva. Sim. E isso tornou a equipa ainda mais jovem. Foi uma equipa com uma média de idades à volta dos 23 anos. 23,1, com 2 jogadores de 19 anos. Exatamente. E depois, de facto, entrou mal. Entrou mal. Mesmo logo de início, o Besiktas foi superior. Depois o Benfica acabou por marcar e a partir daí teve um período ascendente. Mas a ideia que ressalta deste Benfica, independentemente do bom jogo que fez em Arouca, é a falta de uma dinâmica coletiva. Principalmente do ponto de vista ofensivo, vive muitas individualidades, como tu tens dito várias vezes. Neste jogo, vamos ter de avançar para o lado B ou não vamos ter tempo? 3 pontas de lança lesionado. Eu comecei exatamente por aí. Jogadores agora, porque Samaris também está lesionado. E o Samaris também, eu chamo-lhe o senhor amarelo. É a 17ª, se não estou em erro, lesão. Assim que entra, a primeira coisa que são faz é dois apanhar jogadores com 19 anos, era o Sérvio, o Gonçalo Guedes, não estava a lembrar há pouco do Sérvio. Empate do Benfica em casa, frente ao Besiktas, neste arranque da Liga dos Campeões para a equipa de Rui Vitória. Vamos agora para o lado B. Entramos já nas escolhas dos nossos comentadores, começando pelo Manuel José. Meus amigos, eu não tenho lado B, porque tive uma semana extremamente agitada. Mas tem aqui um destaque, nos vai falar dele, nem que seja rapidamente. Mas isto tem que ser como a mulher de César, para além de ser certo, tem que se parecer. Eu não quero que as pessoas pensem que eu vou fazer isto de propósito, mas eu depois, para a semana, eu explico melhor as coisas. Hoje, fico-me por aqui, não tive tempo, vindo do Egito e vindo de noite, pronto, estive em trânsito 5 horas e meia e por aí fora. Depois cheguei e faleceu um familiar meu, um primo meu, de quem eu gostava imenso, em Vila Real São António. Fui para fora, para baixo, partiu-se o turbo do carro, voltei para cima, o meu filho foi operado e eu não tive, nem me informei, nem vi, só vi os jogos dos três. Fica então para a próxima semana, já percebi que não quero falar esta semana. Rui, vamos à tua escolha. Para além de destacar a estreia do José Gomes pela equipa principal do Benfica, que acho que é um facto a realçar, com 17 anos, mas é muito mais lado A do que lado B, saliente no lado B e como destaque, um jogador que hoje por acaso não fez uma grande exibição, mas que do meu ponto de vista está a fazer um início de época notável, já fez uma época passada extremamente conseguida, que é o Pedro Santos do Sporting de Braga. É um jogador extremamente interessante, que creio, apesar de já estar com 28 anos, surgiu demasiado tarde na primeira divisão face à qualidade que tem, passou muito tempo na segunda liga e antes até no Campeonato de Portugal e em divisões inferiores, e é um jogador canhoto com um potencial absolutamente tremendo, fortíssimo a fazer diagonais quando joga a partir da direita, muita qualidade no último passe, capacidade de finalização, capacidade de desequilíbrio no 1 para 1, é um daqueles jogadores que vale a pena seguir no Campeonato Português. Teu destaque, Bruno, rapidamente. Deixa-me dizer que estou solidário com o Manuel José. Ele teve uma semana terrível ao nível das equipas portuguesas nas provas europeias. O meu destaque tem a ver com os bilhetes 80 euros que o Chaves pôs à venda para o jogo com o Benfica, no que é uma violação grosseira do regulamento. O estado dos Chaves é do nível 3 e permite o máximo 30 euros. A verdade é que a Liga contactou os Chaves e depois de uma primeira decisão que indiciava que o Chaves ia voltar atrás e que iria retirar os bilhetes, a verdade é que os terá vendido ou procura vender a acompanhantes de sócios. Ora, esses não deixam de ser público, portanto há aqui qualquer coisa que está a correr mal. Bruno Prata, Marco, Rui e Manuel José, até à próxima semana. Contamos consigo às quintas-feiras, 11 da noite, na RTP3 e na RTP Internacional para 1 hora de Futebol Total. Boa noite, até breve.